A Lei 10.406 completou 12 anos, eis que foi publicada em 10 de janeiro de 2002. E a referida lei introduziu no Código Civil e determinou que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. A referida lei estabeleceu ainda o comando do mesmo diploma legal, contemplando o texto que aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo e, em seu parágrafo único, aduz que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Os referidos artigos contemplam as milhares de ações de indenizatórias em andamento que tratam das clonagens de cheques e cartões. E por conta disso, os bancos promovem inclusões indevidas no nome dos supostos clientes bancários no sistema de proteção de crédito, gerando transtornos a terceiros. E para falar sobre este tema, temos a honra de receber o presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB do Tatuapé, Dr. Marco Antônio Kojorowski, que é também nosso amigo aqui no Questão de Justiça, apresenta aqui, né, em alguns outros programas, doutor Marco. Esse tema é polêmico, né? Polêmico. Antes de mais nada, quero agradecer o Questão de Justiça. Muito obrigado pela minha participação e agradecer o Walter Cilione, essa simpatia de pessoa que sempre está colaborando com a advocacia. O programa que nasceu há 20 anos, ele nasceu exatamente para transportar essa linguagem jurídica, que é a linguagem que nós temos dentro dos tribunais, para poder dar amparo à população e trazer pessoas que nem o senhor para usar esse notório saber, para nesse dia a dia poder ajudar um pouco, né? E banco é uma coisa, doutor Marcos, que dá muito problema, né? O sujeito não faz nada hoje em dia sem ter cartão de crédito, um cartão de qualquer forma, porque tudo é colocado dentro de uma conta bancária, né? Então, clonagem com certeza dá problema. Não posso me furtar em falar que as instituições financeiras, elas vêm investindo pesado com a questão da clonagem de quer cartão de crédito ou cartão de débito, ou até mesmo com relação a cheques. Apesar desse investimento dos bancos, Walter, gera-se várias ações indenizatórias em virtude de bancos, vítima tanto quanto, porém é o risco do negócio daquela instituição, daquele banco, deixarem que utilizem de cartões de crédito, cartões de débito, talões de cheque, de outras pessoas, de seus clientes bancários, ou até de outras pessoas, né, que não são clientes daquela instituição, que às vezes nem tem conta corrente, mas tem o nome e o CPF limpo, gerando então este artigo, né, o 186 do Código Civil, ele contempla a questão do ato ilícito, e o artigo 927 do mesmo diploma, ele vem a corroborar com a questão que, havendo o ato ilícito, ainda que seja por negligência, imprudência, há a necessidade da indenização, do pagamento de uma indenização. É muito comum, Tomar, que você vai abrir uma conta e, de repente, você tem vários serviços. O sujeito termina não lendo tudo aquilo, porque ele vai abrir a conta, assina ali o contrato cheque especial, CDC quando precisar, cartão de crédito, enfim. Aí, chega em determinado momento, ele recebe, vou ilustrar a questão do cartão de crédito em casa, né? Primeiro, se ele assinou, talvez ele até saiba, mas se eu não pedir aquele cartão, já é um ato ilícito do banco emitir isso ou está dentro, talvez, desse contrato? É uma questão muito polêmica, né?
existem os PROCONs, as instituições que estão guardando os direitos daqueles consumidores, e eles entendem que a correspondência bancária, ela indo para a casa do cliente bancário, e aquele cliente não aceitando, e aquele banco dar continuidade naquele contrato, está irregular, é irregular. E é o que acontece, não é? Você recebe o cartão, às vezes não recebe, deixou lá, eu não pedi, mas está cobrando... Eu acho que acontecia com mais frequência. Hoje houve uma dinâmica que os bancos eles têm evitado, ou eles têm se precavido, ou tomado cuidado antecipadamente antes de enviar. Teve uma fase, uns 4 ou 5 anos atrás, que eram enviados os cheques através de correspondência. E havia muita questão de roubo na correspondência. E aí, sim, clonavam em cima de um cheque verdadeiro com CPF e nome falsos. Né? E a pessoa passava rapidamente a se utilizar daquele cheque até que seria emitido um alerta no sistema, né? Sistema de Proteção ao Crédito, Serasa, o SCPC, da Associação Comercial, esses grandes bancos de dados. Então, quando emitia-se o alerta, então, o comerciante, ele ficava atento que aquele cheque era um cheque de produto clonado. Entendi. Né? Isso de 2000, do ano de 2000 para cá, 2005, 2006. E aí introduziu-se esse artigo de lei no Código Civil, posteriormente veio a lei que tipificou a clonagem, né, que hoje que está na moda, né, são os crimes cibernéticos, e vem sendo tratado, inclusive, com relação à clonagem. Deixa eu perguntar uma coisa, que é muito natural, não sei se eu peguei algum caso assim, mas, por exemplo, o sujeito tem o cheque clonado, né? Ou, às vezes, roubado, e muitas vezes, em alguns cartórios, ele termina sendo protestado, né? Se clonado é aquele efeito do protesto, teria que ser anulado. Mas não é o que acontece, doutor. Às vezes, o sujeito basta muito para poder limpar o nome dele. Vamos para um caso concreto, né? Alguém vai fazer uma compra, e fazendo uma compra a crédito, fica sabendo que você não tem crédito. Você não tem crédito porque você tem uma restrição nos bancos de dados. E esse apontamento não é seu, não é você que deve. Alguém mal usou o seu nome. Então, o que essa pessoa deve fazer? Primeiro, ela precisa ter uma documentação que ela foi impedida de se utilizar do seu próprio nome, né? E saber qual banco de dados que está inscrito. Às vezes pode ser um protesto. Então, saber qual cartório, qual cidade. Muito bem. Após essa informação, a pessoa deve buscar naquele banco de dados, naquele cartório de protesto, quem que gerou aquela informação. E aí vai ter a instituição financeira que gerou, vai ter a data que foi gerada, foi incluída, inscrita, aquela instituição inscreveu naquele banco de dados, e o valor. Mediante essas informações, a pessoa pode se cercar com uma notificação. Né? Ela, diante dessas informações, ela notifica aquele banco, aquela instituição, que há uma restrição indevida em seu nome, que essa pessoa não se utilizou de qualquer valor perante aquele banco, aquela instituição financeira. E se a instituição não regularizar num prazo de 5 a 30 dias, que também é um assunto polêmico, mas vamos colocar que até um prazo de 30 dias, essa pessoa vai ingressar com uma ação e busca até uma tutela antecipada para que o juiz da causa imediatamente limpe o nome daquela pessoa, né? Independentemente se teve ou não teve problema, esse artigo, ele contempla a ação de indenização por ato omissivo, negligência, imprudência do banco. Ou seja,
ainda que ele venha a tirar o nome daquela pessoa de cadastros, esta pessoa, eu entendo que vai gozar deste direito perante uma ação no judiciário. Usando a mesma situação, eu em 2004 fui sequestrado, né? Todo mundo sabe, a gente já comentou isso. E dentro da minha pasta tinham vários cheques de alguns bancos diferentes. Esses cheques rodaram, né? Toda vez, doutor, que eu precisava apresentar alguma coisa, num cartório, não sei nem como que eles conseguiam passar isso, eu precisava ir no cartório, então eu tive que contratar um advogado para isso. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: passou isso para lá e para cá, e aí de repente o banco não teria que, antes de fazer a inclusão disso, ou o cartório recebendo, não sei se é essa comunicação, preciso até perguntar para o presidente do CDT hoje, que é parceiro nosso, mas chegando lá no cartório, o cara digitando, que hoje a gente, né, busca ali, não, cheque, motivo roubo, cheque clonado, cheque. O banco já não teria que ser responsabilizado a deixar esse monte de situação acontecer. Por quê? Porque nós temos o cadastro hoje, né? Isso fica ali no cadastro, querendo aquilo fica apontado ali. Não o cadastro o cadastro para apontar, é o cadastro se é bom ou não pagador. Sim, esse é um novo cadastro, né? Só para a gente poder entender a situação. Você teve subtraído talões de cheques. Quando você tem subtraídos talões de cheques, tem pessoa que perdeu o cartão de crédito. Isso é comum. Isso é comum. Essas pessoas, elas têm que, primeira coisa, é informar a instituição financeira que administra aquele cartão de crédito, o banco que tem o talão de cheque, e informar por escrito e através de um protocolo. A partir desse momento, Walter, aquela instituição financeira, ela é responsável por qualquer negócio do cartão de crédito, do cheque. Por quê? Porque aquela instituição, ela deve proceder um alerta no sistema, né? É um mundo globalizado. Ela vai proceder um alerta no sistema, nesses bancos de dados maiores, que é o Serasa, o SCPC aqui em São Paulo e outros, né? A Associação Comercial, os cartórios de protestos. Então, mediante esta informação, se alguém se utilizar do seu talão de cheque, o comerciante imediatamente vai saber, porque está lá registrado. Agora, hoje em dia. Hoje em dia. Esse procedimento é de 97, 98 para cá. Mas eu tive problemas, doutor. Porque a instituição financeira não deve ter procedido o alerta no sistema. Entendi. E aí o risco é dela. E o BO, quando a gente termina fazendo o BO para de pronto levar ao seu gerente? Então, existem algumas instituições financeiras que elas determinam que o cliente faça o BO, né, o boletim de ocorrência, dentro de uma delegacia. E esse boletim, apesar que ele é feito individualmente, né, unilateralmente, mas é um indício, é uma prova que você formaliza o furto ou o roubo, ou até se você perdeu aquele cartão, se você perdeu o talão, e você apresenta isso na instituição. Então, algumas das instituições, elas só vão tomar providência a partir do momento que o cliente faça o boletim de ocorrência. Mas eu entendo que você notificando por escrito, antes mesmo do boletim de ocorrência, essa instituição financeira, ela é obrigada a paralisar qualquer negociação com a utilização indevida do seu cartão de crédito, cartão de débito, talão de cheque, enfim, de qualquer negociação bancária com aquele instrumento seu. Só para ficar, por exemplo, o sujeito que é cometido de um assalto e tal, e termina passando a senha dele, isso... Hoje não, a gente tem até alguns bancos que são digitais as senhas, né? Mas hoje como é que funciona isso? Agora, acabei de sair do assalto, fui sequestrado e o sujeito está passando o meu cartão de crédito ali, adoidado. Bom, existem, atualmente tem os sequestros relâmpagos, né? Esses sequestros relâmpagos, o que é importante? Imediatamente após a liberação do cliente, que o cliente entre em contato com a instituição financeira. Pode ser por telefone,
né? No primeiro momento você pode informar via telefone e depois formalizar por escrito com protocolo e sim, fazer o boletim de ocorrência relatando tudo o que ocorreu, né? Essa medida é importante para que a instituição financeira, através do seu departamento, ela possa checar e paralisar as operações bancárias, né? Havendo operações bancárias no decorrer do sequestro, existem instituições que imediatamente devolvem o valor que foi roubado. Outras instituições, elas demandam de seus departamentos jurídicos para uma análise mais apurada. E existem clientes que entram com ações litigiosas contra aquela instituição e pedindo a devolução daquele valor roubado. Isso vai de cliente para cliente, cliente bancário para cliente bancário, como de banco para banco. É uma questão muito polêmica, Walter. Hoje não está consolidado um procedimento único, né? Então, gera discussão com relação a esse ponto também. O senhor fala de crime cibernético, não sei se é a mesma coisa, mas certa vez eu presenciei no meu banco um sujeito que estava com a gente conversando lá, que ela senta para falar com o gerente e tal, o sujeito falou, tiraram 10 mil consecutivamente na minha conta, em 10 horas, não sei o que, ele tinha um dinheiro bom. Como é que alguém consegue, entrando para um sistema desse, tirar tudo e o banco contestar ainda? Quer dizer, o cara não foi uma transferência normal, ou ele sabe, o banco estava sabendo e ainda estava contestando. Eu vou falar que na época era o Banco do Brasil que aconteceu isso. E aí, doutor? Bom, é complicado. Resolveu. É complicado. Eu tenho acompanhado que todas as instituições têm devolvido amigavelmente. Pode ocorrer algum fato, alguma pessoa que teve subtraído da sua conta valores sequenciais, eu acho que R$900 durante o final de semana todo, atingindo 30, 40 mil reais, né? A pessoa tem disponível, há um problema de informática, como eu falei no início aqui da matéria, os bancos têm investido muito com relação à questão de informática, né? Essa questão de não deixarem entrar nos arquivos daquelas instituições financeiras, mas quando ocorre, a instituição ela tem que devolver, né? E se ela não devolver, ou se ela provocar uma morosidade na devolução, causando dano, ou qualquer nível de dano, conforme está dizendo o próprio artigo 186 do Código Civil, o cliente bancário vai acionar a pessoa através de uma formalização por escrito, né? E não atendido, buscar através de uma ação judicial a devolução deste valor. Esta devolução deste valor, às vezes, vem acompanhada até de uma ação indenizatória. Cumula o pedido de devolver os valores que foram subtraídos da conta, mais uma indenização, porque causou prejuízos, causou problemas para o cliente bancário, para o consumidor. Nossa, eu vou ficar horas perguntando, mas vou meter aqui um pouco. Os bancos, quando acontece isso, e você tem que executar o banco, eles efetivamente são punidos ou não? Quer dizer, o brasileiro pode ter esperança, porque a gente escuta não devolver o dinheiro, mas vem sem juros, às vezes o sujeito ficou 20 dias, 30 dias sem ter o dinheiro disponível na conta, e quando é limite, piora ainda mais a vida do sujeito. O dinheiro nem é dele, ele está sendo cobrado daquilo. O Poder Judiciário Estadual, né, o Poder Judiciário de São Paulo, ele tem tido um tratamento rigoroso com os bancos, né? Ele tem levado em consideração o Código de Defesa do Consumidor e, pelo que eu sei, quase todas as demandas, se não todas as demandas, o cliente bancário, o consumidor, ele tem de volta aquele valor que foi subtraído da conta, ele tem de volta, eventualmente, a má utilização do cheque, do cartão de crédito, né?
a clonagem, muitas vezes você está em São Paulo, mas tem alguém clonando em outra cidade, e há um setor de compliance que verifica isso imediatamente, faz contato contigo e vê que você não utilizou aquele cartão, então há imediatamente uma suspensão da operação bancária. E o Poder Judiciário, ele tem consolidado esses 10 últimos anos, Walter, esses 12 últimos anos, em favor do consumidor e do cliente bancário. Eu tenho visto, na maioria das sentenças, a recuperação dos valores perdidos, né? Bem como até com a questão indenizatória. Hoje, lógico, com valores menos expressivos, chegaram a ter valores expressivos indenizatórios, mas hoje com valores mais moderados entre a relação do ofensor, né, do banco, do tamanho do banco, e do ofendido, do cliente bancário, do consumidor, a fim também de não gerar uma riqueza desnecessária, mas, enfim, ter a questão de punição do banco. Então, acho que, pelo menos aqui em São Paulo, não digo em todos os estados, né, mas aqui em São Paulo tem tido uma resposta para o cliente bancário, sim. Doutor, posso, entrando nesses temas, a cobrança indevida. Às vezes o sujeito passa, por exemplo, vou dar alguns exemplos para o senhor, não vou nem falar do banco, que faz o contrato e já tira, por exemplo, cartão de crédito, ele já tira do limite, já tira do dinheiro que tem lá, caiu todo, se você não pedir para desvincular uma coisa a outra, que eu entendo como contratos separados, né? Para a pessoa não se perturbar no seu dia a dia, mas o sujeito passou um pagamento numa conta X e aquela conta acabou, ele não quer mais fazer o pagamento. Já ligou várias vezes, não quero mais doar, não quero mais que tenha isso, e continua cobrando. Renova-se, acho que é no sistema isso que acontece. Nesse sentido, pode entender repetição de indébito e pede-se em dobro do que foi cobrado. Ou seja, cobrou-se 5 mil, vai se requerer em dobro desses 5 mil, os 10 mil. Isso tem que ser bem analisado, Walter, porque, por exemplo, a cobrança indevida, se ela não gerar prejuízo ao cobrado, às vezes ele não vai lograr êxito naquela demanda, na ação. Então, o que é importante? É importante esclarecer. A cobrança por si só, apesar dela ser extremamente chata, indelicada, às vezes, por assessorias de cobrança, que não tem um perfil legal, que não trata com o rigor da lei, só a cobrança, ela não gera indenização. Entendi. Mas a cobrança com a inscrição do nome do cliente ou não cliente nos sistemas de proteção, Protesto, SCPC, o Serasa, então aí gera uma indenização. E muitas vezes há a inscrição e após a cobrança. Então gera-se uma indenização e eu entendo que essa indenização deve ser majorada por essa utilização indevida de cobrança. Abordagem de cobrança, a má cobrança, a cobrança feita de forma mal educada, isso também pode-se analisar. Mas os tribunais, especialmente o Tribunal de São Paulo, ele tem entendido que para haver a indenização, há necessidade da inscrição indevida do cliente ou não cliente bancário nos sistemas de proteção de crédito. É tão importante falar disso, porque isso é o dia a dia do cidadão que assiste, sim, né? Claro. Acho que eu tenho 3 minutos agora para encerrar, mas eu quero deixar o convite para o senhor vir falar de contrato de financiamento de carro, o CDC, acho que o leasing ainda estão usando bastante, porque isso aí virou uma máquina de prender a pessoa o resto da vida, né? Polêmico. E outra, os juros às vezes pagam 4, 5 veículos e o senhor já me falou de alguns casos que você consegue trazer esses juros para uma situação normal aqui. É um convite que eu lhe faço que eu acho que interessa bastante para os outros que nos assistem. A OAB sempre está à disposição, estamos tentando colaborar, até quero
mandar um super abraço ao nosso presidente, Dr. Leopoldo, sempre prestigiando os advogados. E eu estou à disposição, quero mais uma vez renovar e agradecer a oportunidade do Walter Cilione, do Questão de Justiça. É um programa tão importante para a advocacia paulistana vem sempre assistindo e sempre tendo o prazer de aprender com as pessoas que vêm nesse programa, né, professores renomados. Eu agradeço, porque assim, o intuito é trazer pessoas que nem o senhor para poder, né, que usam esse notório saber que eu sempre falo para poder contribuir, porque o brasileiro está precisando realmente desse amparo. É uma briga, precisa desse amparo, e tudo é movido a toque do judiciário aqui, né? Infelizmente, né? Mas antes de esgotar o judiciário, é importante as notificações, é importante o cliente bancário guardar o contrato bancário, isso é importante também. Isso é importante, ninguém guarda nada. Ninguém guarda nada, para quando discutir, então aí realmente discutir com mais propriedade, e aí, óbvio, se o banco não atender e a pessoa entender que foi lesada, foi prejudicada, então busca o seu direito na justiça. Deixa eu ver se está sempre voltando aqui, mas eu falei no outro programa que ia entregar aqui o nosso parceiro, né, o kit do nosso parceiro, que é a Lute, para o senhor dar uma olhadinha para ver se ele me ajuda lá nas suas atividades, né? Prazer. Agradecer a doutora Fabiana também. Que um abraço, doutora Fabiana, a Lute, né? A Lute sempre prestigiando. Parabéns pelo programa, Walter, que tenha muito sucesso e muito obrigado pela oportunidade. Com o senhor junto, com pessoas assim. Questão de Justiça vai para o intervalo e volta aqui já com o doutor Leopoldo, que é o nosso presidente da OAB do Tatuapé. Até já. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O nome dele é... Bom, ele é... Meu monstro é... Ele é uma bola. Ele é um sapo. Ele é um alienígena. Ele é uma bolinha azul. Amarelo, verde, malvado. Geneticamente alterado. Malvado, mais ou menos malvado. Tem uma língua muito comprida. 2 olhos imensos. 6 olhos de dar muito medo. E ele vive... Uma nave. Ele veio do espaço. Ele não gosta de adolescentes. Ele veio da minha imaginação. Quando ele olha as pessoas, ele chega perto, agarra um monte de serra. O plano dele é a fé que o meu câncer vai sair. Eu tinha um amigo chamado Caio, mas ele já morreu, coitado. Aí se chama Caio, o monstro mais legal do mundo. Ele voltou a ter o ânimo de ajudar as pessoas, porque ele começou a acreditar que do mesmo jeito que ele ajuda os outros, quando ele precisar, as pessoas também vão ajudar ele. A OAB Tatuapé convida você para participar de seu quarto arraial em prol da cidadania.
Venha prestigiar este grande evento com a participação especial da Banda Backup. A ser realizado no dia 18 de julho de 2014, das 19 às 23 horas, na Casa do Advogado, Rua Antônio Macedo, número 95. A entrada no evento é de 1 quilo de qualquer alimento não perecível. Olá galera, tudo bem? Nós somos a Backup! Viemos até aqui convidar todos vocês para o arraial da OAB, que será dia 18 de julho, a partir das 19 horas, na OAB Tatuapé. Quero todo mundo com a gente, curtindo muito, terá comidas típicas, quadrilha, mais uma festa sensacional para vocês. E tenho certeza que nós vamos fazer vocês dançarem muito com a gente. Um beijo da Backup! Esperamos todos vocês lá. Valeu! Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Questão de Justiça está aqui toda semana, agora com um parceiro que eu reputo de grande importância para a área jurídica, né? Que é a YouRising. A YouRising, ela trata não só do advogado inscrito, mas também das questões administrativas das bancas de advocacia e do próprio advogado. Então, nessa semana, dentro desse mês, nós vamos ter a Débora dando dicas para os escritórios e para os advogados. É com a Débora agora. Olá, como eu havia dito, nessa semana nós trataremos de uma nova dica para o mercado jurídico e falaremos da importância do capital humano dentro dos escritórios. Diferentemente do mundo corporativo, o escritório jurídico ele tem que trabalhar e fomentar muito bem o seu capital humano por conta de trabalhar exatamente com a intelectualidade de seus profissionais, que são os advogados. Então, voltar os olhos para esse profissional é de suma importância para manter um trabalho de qualidade dentro do seu escritório, para que você possa reter esses seus talentos, para que você possa permitir que esses advogados também cresçam juntamente com o escritório e se tornem parte integrante desse seu negócio, que eles se sintam como parte do negócio. Então, olhar para o capital humano é importantíssimo, não pensando somente na lucratividade do seu escritório, mas o quanto você vai ter de capacidade para desenvolver e fazer com que o teu profissional cresça, para que também gere crescimento no negócio do seu escritório. Então, tenha os seus olhos sempre voltados para esse profissional. É claro que também a área administrativa é importante, não é a área fim do seu escritório, mas é uma área que vem dar um suporte para que o seu escritório também tenha uma boa organização, uma boa produção. Então, sempre voltando os olhos para o capital humano, e nós sabemos, né, que nem as máquinas são capazes de funcionar sem que os olhos do homem estejam voltados para elas. Então, é sempre importante olhar para o teu capital humano, olhar para o teu recurso humano, fazer com que realmente ele tenha capacidade de crescer, que você possa, dentro do seu budget, propiciar cursos de especialização, de formação. Nós sabemos que hoje, talvez, o cenário do comportamental, né, é às vezes mais importante até do que o cenário técnico do candidato, porque na técnica você tem capacidade de fazer com que ele desenvolva, com que ele cresça. Então, assim, olhe também o lado comportamental, fomente eventos que vão fazer com que o teu profissional se incorpore, né, no grupo, tenha um bom relacionamento interpessoal. Então, tudo isso é muito importante, né, hoje na retenção
de talentos. Nós temos um grande déficit de talentos hoje no mercado brasileiro por conta da má formação que nós temos no Brasil. Então, aqueles que são bons devem ser preservados, mantidos, e se você tiver também condições e capacidade, vá treinando aqueles que ainda têm alguma deficiência técnica. Hoje nós temos coaching, temos uma série de recursos para que o teu capital humano seja cada vez melhor, né? Se precisar de mais informações também sobre a nossa empresa, entre no nosso site que está aí na sua tela, e na próxima semana participaremos com novas dicas. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Agora nós vamos ter a segunda parte do nosso programa. O Marco Civil da Internet, o 12.960 de 2014, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Afinal, como fica a utilização da internet, das redes sociais e assim a vida do cidadão na chamada sociedade da informação? Para falar sobre esses e outros assuntos, o programa Questão de Justiça recebe o advogado Leopoldo Luiz Lima Oliveira, pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Tributário, mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo e presidente da subseção Tatuapé da Ordem dos Advogados do Brasil, amigo nosso aqui do Questão de Justiça. Participa há 5, 6 anos do programa, né, doutor? Há muito tempo já, inclusive agradeço o convite, é sempre um prazer falar, né, com o seu telespectador sobre estes e outros assuntos. Aliás, você falou, mas o Leopoldo participa há algum tempo, né? Na verdade, o Questão de Justiça participa da nossa vida da advocacia, a vida dos advogados há muitos anos. Olha, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para o Marco, eu sei que o pessoal aqui no estúdio está fazendo parte disso, mas eu quero usar um minuto para falar uma coisa muito importante aqui, agradecer a todo mundo que está aqui atrás das telas, né? A Ilane, o pessoal da produção, o Pardal, o pessoal da televisão, o Enéas, o Zé que está aqui, sabe? É importante a gente falar, e eu até pedi que botasse nos créditos, né? Que esse caminho todo do programa que você, Leopoldo, ajudou a fazer, junto com o Dulso, com o Ives Gandra, sabe? Eu tive sempre o amparo dos grandes nomes do direito, das instituições, e eu quero agradecer muito essa equipe. Por quê? Porque o Questão de Justiça foi indicado para o Prêmio Inovari, um dos concorrentes ao Prêmio Inovari, dos 365 temas que no Brasil todos, né, estão sendo expostos. E eu acho que é uma honra, nesses 20 anos, a gente ter já se apontado, já é ótimo. E você faz parte disso, o Marco faz parte, o João Carlos, o Dulso, porque é uma situação difícil, comunicar tem que ser uma coisa séria, e se não tivesse essa ponta, nós não estaríamos aí. Então, só de participar... Hilda também, né? Dona Hilda, imagina, não posso nem esquecer, que a Dona Hilda que criou todo esse negócio, o meu pai, mas a Hilda especificamente Guerreira fez isso. E falar assim, um super agradecimento, estou usando um pouquinho da sua entrevista, mas um agradecimento enorme para essa equipe hoje da TV Aberta, que se eu tive vontade de crescer com isso nas outras emissoras, que passou por várias emissoras, mas e continuar todo esse passo com essa equipe agora, representando todas as outras que passaram, que eu quero receber esse prêmio, né? Se receber, que eu vou receber. Queria aproveitar para mencionar o apoio do Martim, que é nosso conselheiro da Ordem, o Martim de Almeida Sampaio, que também dá um apoio enorme, não só para a questão, mas para a própria Ordem, quando ele permite que a comunicação seja efetivada no meio jurídico, como presidente da TV Aberta. Agora, receber um prêmio, ou ser indicado, para quem a gente tem que agradecer mais é quem nos está assistindo. Então eu quero agradecer a você que prestigiou, sei que é um programa difícil de trato, de falar, mas a você em casa que está ajudando a trazer para o Brasil um pouco mais de cidadania, mesmo que seja assim num horário difícil, numa TV grande de coração que nem a nossa, mas que batalha muito para ser uma das maiores emissoras, que é e vai ser a TV Aberta de São Paulo. Deixa eu dizer que também tenho orgulho de falar que está aqui, porque só tem 3 Cilhones na OAB, com a qual eu faço parte, é minha sobrinha e a doutora Paula Cilhone Tavares, que eu não esqueço do seu marido, é meu primo, que hoje me dá orgulho
de estar na OAB, eu sempre a convidei e tal, pelas suas mãos, né? Agora vai estar integrando a OAB do Tatuapé. Sim, com aquele projeto maravilhoso OAB Concilia, que acho que vai colaborar com não só advogados, mas o próprio cidadão da região que precisa de uma rapidez, de um dinamismo nas suas lides judiciais ou que não gostaria de entrar numa lide judicial e precisa de uma conciliação para resolver os seus problemas. Mediação, arbitragem, conciliação, tudo que o Brasil está precisando escutar de palavras para poder resolver a nossa situação. Sim, né? O Dr. Marcos da Costa, agora nessa gestão, juntamente com o presidente da comissão desta chamada OAB Concilia, implanta esses projetos em grande parte, eu acredito que incentivando que os presidentes de subseções das 227 subseções do Estado que implementem esse chamado projeto OAB Concilia. E no Tatuapé nós recebemos muito bem a nossa diretoria, queria até aproveitar, se me permite, trazer aqui o nome da nossa diretoria, que é a nossa vice-presidente, doutora Rosimeire, Solidade da Silva Mateus, simpática, sempre nos apoiando. O doutor Fábio Fernando de Oliveira Belinassi, que é o nosso secretário, o doutor Paulo Puc, secretário-geral, adjunto, e a nossa tesoureira, a doutora Kátia Cristina Rigon Bifuco Gomes, que são os nossos diretores e apoiaram e permitiram que esse projeto fosse iniciado ali no Tatuapé e agora juntamente com a participação da Paula, que tem um conhecimento enorme dentro dessa perspectiva de conciliação. Eu acredito que ela vai falar sobre isso, mas além de coordenar esse projeto, a Paula ela vem de uma forma muito oportuna e ela é muito bem recebida nesse projeto porque, além de ter muito conhecimento, ela é capacitada pelo nosso Conselho Nacional de Justiça. Então, isso nos deixou muito felizes. E também porque leva o nome do Siglione, né, que é nosso amigo. Ainda bem que é uma coisa boa, né? Então, Paulo, eu vou deixar a senhora comentar um pouquinho depois para entrar nesse... Eu acho que essa questão de marco da internet é importantíssima. Mas como é que a senhora está se sentindo de fazer parte da nossa casa, que é batalhadora, principalmente o Leopoldo, aí, que é um desbravador do Tatuapé? Bom, primeiro foi uma honra vir a fazer parte da OAB da subseção do Tatuapé. Fui realmente muito bem recebida pelos colegas, pelo Dr. Leopoldo, que logo me orientou, me deixou muito à vontade. E realmente, agora, uma segunda honra, convidada para coordenar a comissão de conciliação, mediação e arbitragem, e um prazer pessoal de auxiliar os colegas advogados, talvez até compreender um pouco melhor o que é a mediação e a conciliação, que são meios judiciais de solução de conflito, que ainda são meios que assustam ainda o advogado, só porque ele desconhece, porque ele não entende muito bem ainda o que é a mediação e a conciliação. Mas a comissão vai ter também esse objetivo de auxiliar que o colega advogado compreenda o benefício e a utilidade da mediação e da conciliação como meios judiciais de solução de conflitos, mas também extrajudiciais. Compreendendo isso, o advogado vai entender que os seus processos que duravam anos podem ser resolvidos num prazo muito mais curto. E a arbitragem, que é um meio extrajudicial, que também faz parte, também é tema da comissão, vamos desenvolver, vamos apresentar para o advogado que desconhece e auxiliá-los de todas as formas e também com o projeto da OAB, que é o OAB Concilia, auxiliando a comunidade também. Olha, eu não posso deixar de ficar orgulhoso, né? Parece parece um pai orgulhoso dos filhos. Olha, dizer que assim, eu tenho orgulho dessa menina, essa moça, essa advogada competente. Menina que é a Paula. É bom, né? Adorei. Menina competente que é a Paula, porque, e vou lhe dizer mais, Leopoldo sabe disso, que é um grande irmão, ele é irmão escolhido, né? É irmão escolhido, que trouxe você para cá, me deixou muito satisfeito enxergando que realmente ela tem esse espaço, ela trabalha bem, e deixar assim que, claro que para mim, que depois do papai que fez parte da OAB, eu que vim por um outro lado e ter minha sobrinha, é uma honra ter, ainda nos quadros de você, que é meu irmão, gosta da nossa família, convive com a gente, eu posso falar isso, está no Questão, claro. Ajudou a criar o Questão, batalhando, todo dia de manhã ele estava lá, auxiliando, claro, tem tudo para fazer, tem que trabalhar, mas o Leopoldo faz parte desse sonho que vem
vindo, que é uma questão de justiça. Fala Então, para o telespectador que você é meu amigo, né? Por isso as considerações. A gente é amigo, não, mas é amigo mesmo, e quem cuida dos nossos, sabe, cuida da minha filha, está perto. Então, trazer gente competente, que nem você, é um orgulho para mim. Então, não posso deixar de falar isso, né? A casa é nossa e o programa também é seu, embora você hoje presidente da OAB Tatuapé, mas que muito me orgulha. Esse chamado OAB Concilia eu acho fantástico. Aliás, foi feita uma pesquisa, é importante comentar que uma pesquisa realizada, o logo OAB, a marca OAB, ela está muito forte no nosso seio social. Representa um sinônimo de plenitude, de cidadania e de apontar, está errado, né? Não, a aceitação e a credibilidade da ordem e a credibilidade do logo OAB é muito forte. Então esse OAB Concilia, ele vem, eu acredito que essa ação promovida pela Seccional Paulista é uma ação que ingressa num momento muito oportuno, que nós temos grandes demandas, e aí o OAB Concilia ensinando para o próprio advogado e para o próprio cidadão que muitas vezes um processo talvez não seria o meio mais eficaz. Mas por que não uma conciliação, né, Paulo? E um ponto muito interessante também, Walter, Leopoldo, é que quando você fala em conciliação e mediação judicial, você pensa no número de processos em andamento no Estado e no país. Realmente, uma das coisas que a conciliação e a mediação fazem é reduzir o número de processos em andamento. Só que o ponto mais importante é a pacificação dos corações das lides. A mediação, na área familiar, por exemplo, tem esse poder de acessar o foco do conflito, a origem do conflito, e ensinar aquela pessoa que ela pode se resolver sem precisar buscar o judiciário, mas não dispensa o advogado. Ao contrário, ela vê no advogado um parceiro que vai ajudá-la a solucionar. Então, não assusta o advogado, não exclui o advogado, mas é um meio de pacificação social e, por consequência, de redução dos litígios no judiciário. Olha, eu fico muito contente. Ainda bem que você está inovando de novo. Eu sei que são um guerreiro lá e trazendo, não só porque a Paula é minha prima, mas também trazendo um conceito, uma discussão de melhoria para o cidadão. Na verdade, nós temos um compromisso ali na região que é multiplicar. Nós temos uma OAB São Paulo hoje com grandes subseções e, aliás, com grandes presidentes, e nós lá na região temos esse ideal multiplicador, né? Quer dizer, se tem um projeto da OAB, esse projeto é interessante para o advogado, ele traz uma nova perspectiva, ele traz uma inovação, por que não levar esse projeto para a região? E é isso que nós fizemos. Eu queria até aproveitar a oportunidade, sem querer ingressar ali nas nuances do projeto especificamente, mas só para explicar de uma forma prática, administrativa, como que funciona esse trabalho nas subseções, né, e aqui, não fazendo às vezes o nosso presidente lá do OAB Concilia, mas e dentro, eu quero aqui passar o que ele me passou, né, quer dizer, como que funciona isso a nível de subseção, né? Então, quer dizer, não é o cidadão que procura o OAB Concilia, é o advogado inscrito que procura o OAB Concilia, ele vai até a nossa subseção, ele diz, olha, eu tenho uma conciliação a ser feita e tenho uma parte contrária que eu gostaria que ela fosse notificada para que viesse até a subseção, até a casa do advogado para que fizesse essa conciliação. Ele chega até a subseção, passa os dados para a subseção elabora um documento com o timbre da OAB. Esse documento ele será encaminhado até a parte contrária, que recebe esse documento e pode procurar um advogado ali particular ou pode procurar um advogado que tenha convênio com a Defensoria Pública. Será marcada uma data, as partes comparecem na subseção, fazem ali a conciliação e com certeza mediada não por um funcionário ou por enfim, por um outro representante da nossa justiça, mas sim por um advogado. E aí ele é representado, uma mediação realizada por um advogado capacitado, e aí no Tatuapé nós temos a doutora Paula, e aí ele fará a mediação, e dentro dessa, a partir do momento que faz a mediação, será elaborado um termo, e esse termo depois é homologado na Justiça. Gostaria até de trazer essas informações para que informasse o telespectador de como funciona, e o próprio advogado, que
muitas vezes tem dúvidas de como funciona isso a nível regional, ali naquela região, naquela localidade. Isso é fantástico, porque, desculpa cortar. Não, claro. Não sei se você já implementou, mas como cidadão eu penso no seguinte, além de não afogar a demanda enorme que tem, vou tirar um pouco do termo jurídico, né? Você vai lá para o fórum, vai lá, entra com a ação e fica demorando e não sei o quê, e vai marcar toda a sua visita, não sei o quê. Isso aí vai terminar agilizando e depois o advogado termina só caminhando para o fórum e... Não, e traz a OAB, homologa no fórum e traz uma OAB mais presente na região. Por quê, Walter? Porque quando o advogado comparece até a subseção e comparece na sua casa, que é a casa da advocacia, e trazendo ainda a parte que não é advogada, isso traz uma OAB mais perto do cidadão. Agora, com relação à própria mediação, a Paula com certeza tem mais condições de explicar e de elucidar como funcionará uma mediação, os requisitos da mediação, mas enfim. Mas eu digo administrativamente isso é muito bom para a região. Eu acho para todos. Eu vou tomar a liberdade de chamar a Paula para vir num outro programa com você. Não sei quantos minutos você ainda tem, não, mas você vai ficar e... Claro. E eu vou entrar nesse negócio, eu vou entrar nessa questão que é o marco regulatório na internet. Eu acho um problema isso. Eu não sei se hoje em dia o país está adaptado. A gente teve a doutora Carla falando aqui de direito espacial também. Fica uma coisa assim meio, né? Poxa, como é que pode? Todo mundo, aspas, faz o que quer. E não é isso que tem que acontecer. Rede social, não sei se entra nesse tema, todo mundo trata do jeito que quer. E não é assim que pode ser, porque existem pessoas atrás. Como é que ficou na questão empresarial isso e na questão do cidadão, na questão humana? Vendo que hoje esse uso de internet está atrapalhando a vida de muita gente. Ajuda, mas começou o período em que as pessoas não sabem usar esta arma que seria do bem, começa a ser usada para o mal agora. Nós temos uma sociedade hoje em que a liberdade de expressão ela é plenamente resguardada. Nós temos uma Constituição Federal de 1988 que traz direitos e deveres, mas parece que traz uma concepção para o cidadão que ele possui muito mais direitos do que deveres, mas uma Constituição muito pouco explorada, eu digo muito pouco conhecida pela população em geral. E aí o que acontece? Vem essa questão da internet, a velocidade da informação. Nós temos hoje um corpo jurídico que estuda essa questão, nós temos grandes especialistas, mas especialistas e juristas e especialistas que discutem algo que, há alguns segundos atrás, já passou por alterações. Quer dizer, uma realidade que muda a cada minuto, como um feixe de luz. E aí o que acontece? Vem esse chamado marco civil da internet, por quê? Para tentar regulamentar, para tentar postular, para tentar trazer uma Constituição para os meios digitais, para a chamada sociedade da informação. Quer dizer, na sociedade da informação, nessa internet, como ficaria isso? Quer dizer, precisamos de uma regra a todos. Esse marco civil da internet que é muito importante e que foi objeto de críticas, claro, porque toda mudança traz críticas, uma mudança na era da tecnologia, em que passamos agora algum tempo discutindo essa questão das invasões de sites por governos de outros países, e tudo isso, essa discussão gerou uma polêmica. Quer dizer, se cria um marco civil na internet tratando de coisas, de fatos, de temas que já são objeto de discussão no nosso próprio Código de Defesa do Consumidor, na nossa própria Constituição. Mas, de qualquer forma, o marco civil na internet, ele vem para trazer melhorias. Eu acho que é viável, eu acho que é plenamente adequado. E, claro, se é necessário ou não se disciplinar melhor as condutas do usuário na rede, se é necessário disciplinar ou não a atuação e os deveres do nosso poder público com relação ao uso da internet e das comunicações em geral, o Marco Civil vem em boa hora e vem para discutir e para tentar disciplinar, para tentar trazer uma regra geral a todos os usuários. Você quer diminuir? O senhor vai estar num outro programa comigo que eu já convidei, mas com esses 5 minutos hoje, essa criminalização, tem 5 minutos para encerrar, mas eu sei que é importante. O sujeito, eu falo de pessoa física, que se sentir agredido, né? Porque, doutor Leopoldo, é injusto, porque você não consegue ter o mesmo, é que nem a gente falava antigamente, quando o sujeito sai na primeira página do jornal, se ele fez ou não fez, já era,
Não tem como voltar àquela situação, né? Escola base é um caso desse, né? A repercussão, às vezes, ela multiplicada, a gente tinha no jornalismo, no tanto de exemplares que a pessoa lia. Hoje, são milhões, pode ser 2, 3, podem ser milhões de pessoas. Hoje, com esse marco, pelo menos, vai começar a se criminalizar esse tipo de atitude, vou dizer, dessa vertente ruim que existe nesse conceito de internet? Olha, eu diria que o Marco Civil da Internet, ele traz uma legislação que ela trata de uma forma bem ampla todas as questões, mas eu acredito ainda que a nossa legislação ela não é capaz de tutelar, de resguardar de forma satisfatória todas as condutas criminosas praticadas no uso da internet. Eu acho que é importante que o telespectador ele leve a seus filhos e ele leve a sua família, quer dizer, conceitos que ele traga uma visão ampla e de prevenção e cuidados com relação ao uso da internet. O Marco Civil, ainda que ele discipline de uma forma ampla, ele não traz todas as condutas ali específicas. Por exemplo, nós temos hoje na rede pedófilos, nós temos estelionatários, nós temos criminosos chamados phishing, enfim, uma série de usuários que praticam condutas criminosas. O Marco Civil, ele vem e tenta regulamentar de uma forma geral. Nós temos legislações que tratam especificamente sobre diversas condutas criminosas, mas ainda não temos todas as condutas praticadas na internet tratadas na nossa legislação. Mas, de qualquer forma, o Marco Civil, ele inova porque ele traz a garantia, inova e ao mesmo tempo já prevê o que estava previsto, mas ele trata da questão da liberdade de expressão, a questão dos provedores, que eles devem manter ali resguardados os dados e não passar esses dados a ninguém. É claro que não deveriam, mas ele já, de forma específica, já traz isso, né? E uma série de outras, questão da neutralidade na rede, são vários aspectos que, assim, teríamos que trazer aqui em várias vertentes, blocos, vários blocos do programa para tratar. Mas, de qualquer forma, é um avanço, e o Brasil caminha paulatinamente nesse avanço. Tanto que a tecnologia, um avanço que temos agora, chamado peticionamento eletrônico no nosso meio judicial, onde um advogado passa por essa transição e encontra dificuldades para acessar e utilizar a sua certificação de uma maneira correta, de uma maneira protegida e, acima de tudo, né, que possa trazer a chamada segurança jurídica para o seu cliente e para a sua realidade. Olha, doutor Leopoldo, pena que a gente em 2 minutos só não vai dar para continuar. Sim, é possível. Mas eu quero agradecer de novo, né? Primeiro que o senhor já faz parte do programa, por isso que, Paulo, eu fico tranquilo, né? Porque ele me ajuda a realizar essa situação junto com o pessoal da equipe e tal, e graças a Deus está aqui o Leopoldo, que é um sujeito que é um presidente apto lá e para a população um exímio comunicador também, posso colocar assim, né? E agradecer esse novo trato com esse pessoal da Zona Leste, com inscrito também, mas levando a Paula, mas esse sistema de mediação, arbitragem. Você falou de região leste, nós temos um grupo muito unido lá. Eu digo um grupo assim, nós temos grandes presidentes, está lá o Eudécio, sim, boa gente, lá em Itaquera, o João Pomar em São Miguel, Vila Prudente com Sidney, Penha com Márcio, e a nossa região leste muito unida. É uma advocacia aí, uma região que representa mais de 20 mil advogados, mais uma região muito unida. E eu gostaria aqui de ressaltar o trabalho do nosso conselheiro lá, Dr. Hudson Menezes Ribeiro. Inclusive, descerramos a foto dele agora na galeria de presidentes, e também o Barão, que é conselheiro lá, querido Barão, que está sempre também desenvolvendo um trabalho na região leste, e todos os outros conselheiros, claro. Mas ali na região leste nós temos presidentes muito unidos nesse trabalho ali com o cidadão e os advogados daquela região. Eu quero deixar um abraço para o Dr. Paulo Vaz, que eu acho importante, eu não nem vou estender, Vaz, que é uma figura boníssima, e dizer o seguinte, além de ser centralizador, vocês viraram sede da Copa também, né? O Eudécio, né, está sediando agora a subseção da Copa. Não, a agora, sede da Copa da FIFA, estamos lá com o seu querido Corinthians, né? Durante o encerramento agora da foto do Dr. Hudson, dentre as menções ali, o Anísio, ele até comentou, né? Quer dizer, Eudécio, você agora está sediando a subseção da Copa, que é a subseção de Itaquera. Então, Leopoldo, obrigado. O senhor vai voltar para fazer um programa. É sempre um prazer, viu, Valdir? E, doutora Paula, sorte.
Obrigada. Sorte nessa empreitada, que eu sei que a senhora é uma figura humana, né? É uma figura que estuda, mas tem conhecimento jurídico, o pessoal aqui no estúdio gostou até de ver que bom. Você falar, e representa com certeza a nossa OAB e com muito orgulho os Silhones. Eu agradeço. Obrigado. Questão de Justiça vai ficando por aqui e volta com vocês na próxima semana. Até lá.